É muito perigoso ir sozinho. Toma isso aqui. Gratidão. Eu sou o João Vitor da Nave Filmes. Esse daqui é o João da Cleus, do Instituto Cleus. Eu estou uma semana aqui mais ou menos produzindo conteúdo junto com o João para o Instituto Cleus, alguns dos treinamentos, dos projetos novos que ele está fazendo aqui. E primeiro de tudo, me ajuda a entender, ou ajuda a galera a entender aqui, qual é esse conceito de Cleus e o que na sua opinião é mais importante para a pessoa deixar de ser um NPC e se transformar num personagem principal. Primeiro de tudo, você deve estar pensando aqui porque que a gente está numa estalagem medieval. E tem uma simbologia bem bacana, porque se você parar para pensar, toda grande aventura do cinema, da literatura, tem alguma cena numa estalagem. É na estalagem onde os heróis vão para poder forjar novas alianças, para poder descansar da jornada, obter novas informações. Então por isso que aqui eu faço esse ambiente de estalagem, porque aqui na Cleus o nosso lema é: a sua vida é uma jornada. E você tem que assumir o protagonismo dela. Cleus é um termo que vem do grego. Significa glória, mas não é qualquer glória. É aquela glória que se perpetua para além da sua morte. Então, quando você tem uma vida significativa, constrói alguma coisa legal, tem um comportamento, uma mentalidade que começa a virar exemplo para as próximas gerações, você, na verdade, não vai morrer. O teu corpo vai desencarnar, mas você vai continuar vivendo através das tuas obras e do teu exemplo. Isso que é a Cleus. Cleus é quando você continua vivendo depois que o corpo desencarna, porque na vida dizem que o ser humano morre duas vezes. Uma quando a gente desencarna e a outra quando fala o nosso nome pela última vez. E o que acontece? A gente vive numa sociedade que é cheia de NPC, que é o Non-Playable Character. Sabe aquelas pessoas do GTA que se dá porrada na rua? Que às vezes revidam, às vezes não, às vezes sai correndo? É um NPC. Então a NPC é aquela pessoa que não tem significância, não tem relevância. Ela só existe para poder servir. Tem três tipos de pessoas nessa vida: heróis, vilões e NPC. Então, heróis são pessoas que assumiram o protagonismo da própria vida e usam esse protagonismo para fazer o bem, coisas construtivas. Vilões são pessoas que assumiram o protagonismo, mas usam esse poder para o mal. Então você pega, por exemplo, o influenciador que só sabe se promover falando mal dos outros. É um vilão. Porque ele tem protagonismo, tem uma legião de fãs, seguidores, mas ele não faz nada exatamente útil para a sociedade. Ele só fica fomentando ódio. Isso é comportamento de vilão. E NPC, nenhum nem outro. É simplesmente uma pessoa que está lá para Programada. Programada. Seguindo a mesma rotina, seguindo o mesmo procedimento. Tanto que Minions são NPCs que seguem vilões. Sim. Simples assim. Sim. Então aqui na Cleus, a nossa meta é tirar você dessa vibe de NPC, que foi o sistema que botou você nessa vibe, ajudar você a se encontrar e assumir o seu protagonismo, virando um herói da sua própria vida. Isso é uma coisa super importante puxar, porque todo o conceito de non-playable character dentro da programação desses jogos são personagens que agem com base numa lógica de programação. Numa lógica de programação simples, em que por mais que existam diferentes conceitos e por mais que existam diferentes rotinas que sejam criadas, o NPC dos anos 90 era um personagem que só tinha uma rotina de andar por aí e de repente falar uma, duas frases talvez. De uns anos para cá foi evoluindo todo esse processo, vieram personagens, né, vieram lógicas de programação cada vez mais robustas, com personagens que quase imitam a vida real. E hoje em dia até estão testando personagens que usam inteligência artificial para criar diálogos em cima da hora, em prompto, em tempo real. Só que eles continuam sendo NPCs porque eles continuam seguindo uma diretriz, uma linguagem que não foram eles que criaram, porque eles não têm consciência. Mesmo que eles aprendam com aquela diretriz, não estão sendo controlados por alguém. Continua sendo controlado por uma linguagem de programação. E a linguagem de programação que muitas vezes é usada para transformar você ou para tentar transformar você no NPC da vida real é uma linguagem que não é lógica. Esse que é o grande segredo. Seres humanos na vida real não conseguem ser programados pela lógica. Por mais que às vezes a gente tente tomar decisões lógicas, a gente muitas vezes precisa fazer um esforço mental, um esforço emocional para colocar as emoções sob xeque, colocar as nossas emoções a nosso favor, em vez de contra a gente, para poder tomar decisões lógicas, senão a gente acaba tomando decisões emocionais. O que as pessoas têm que entender não é do interesse das camadas mais elitizadas ver as pessoas virando heroínas.
porque eles precisam de NPCs para servir a eles. Então eles vão fazer de tudo para botar você com aquela mentalidade de nasci pobre, vou morrer pobre. Não adianta nem eu lutar porque a minha sina é essa. É isso que sobrou para mim. Então eles querem que você tenha uma vida mais ou menos, um relacionamento mais ou menos, um trabalho mais ou menos. Eles querem que você perca seu tempo no Instagram, fuxicando a vida dos outros, no TikTok vendo um videozinho, sabe, idiota atrás do outro. Quando não, um vídeo quase pornográfico. E sabe, eles querem que você no final de semana vá pro pagode, encher a cara. E é o ápice da tua diversão. Ou então você ficar o ano inteiro juntando dinheiro para fazer uma viagem internacional, para você depois voltar chorando no avião, porque essa viagem não foi uma coisa para você conhecer o mundo, e sim uma fuga da tua vida. Então não é do interesse da camada mais elevada ter heróis, porque heróis questionam a realidade. Heróis não se contentam com aquilo e, poxa, quem controla os NPCs não quer uma revolta. Então, assim, é um trabalho que dá medo, dá muito medo você sair do negócio de NPC e muitas vezes eles querem fazer com que os NPCs odeiem os heróis, Minions, que misturam a linguagem dos heróis e dos vilões para você não conseguir entender qual é qual, muitas vezes. É uma coisa que acontece muito. Como eu estava falando antes da linguagem de programação emocional. Eles usam para te programar videogame, pornografia, todos aqueles vilões que todo mundo que está no desenvolvimento pessoal usa. Tudo que é recompensa imediata, Jorge. Tudo que é recompensa imediata. Droga, álcool, tabaco, consumismo, pornografia. Hoje em dia, apostas. Cara, como tá proliferando. Mas também apostas, também rede social, também like, também compra de verificado, também todo esse processo de compra de seguidores, todo esse processo de criar essa prisão emocional. Guerras de narrativas de um versus o outro. Acho que talvez esse seja o principal caminho para a pessoa se livrar desse processo de NPC sem acabar virando um tirano, sem acabar virando um vilão, porque quando a pessoa admite uma crença como toda a personalidade dele, esse talvez seja o maior segredo. Ao longo dos anos, tive contato com diversas ideologias e diversas filosofias de uma pegada mais progressista. O João, um cara extremamente conservador ao longo de muitos anos, só com a cabeça muito mais aberta, e o fato de a gente conseguir estar no mesmo espaço, conseguir cooperar, conseguir trabalhar junto, é porque antes de eu acreditar em ideias mais progressistas, eu sou o João Vitor, eu sou o pai do Ricardo, eu sou o sócio da Superboss fui o sócio da Superboss durante 6 anos. E o João, ele tem a história dele também. As ideias conservadoras na qual ele acredita, e talvez uma ou outra ideia progressista na qual ele acredita, são ideias que fazem parte do conjunto de experiências dele. Não são a própria personalidade, Exato. Não são toda a personalidade. Uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: a gente vive hoje em dia numa sociedade que a autoestima das pessoas está quase zero. Então, quando a pessoa não tem uma autoestima muito bem trabalhada, o normal é que ela queira uma cartilha do que ela deve pensar, o que ela deve fazer. Então, por isso que hoje em dia você vê assim: eu sou conservador, então eu tenho que usar a camisa do Brasil, eu tenho que ser cristão, eu tenho que ser terraplanista, jiu-jiteiro, sei lá o quê. Eu sou progressista, então eu tenho que detestar o homem branco, eu tenho que aplaudir lacração, eu tenho que apoiar poliamor. Gente, não. O que acontece? Ideologias são uma espécie de... como é que eu posso dizer? Linguagem de programação. É uma linguagem de programação, mas não é errado você adotar uma ideologia. Mas você tem que questionar. Porque aquilo aí é tipo assim, é o básico, um beabá, mas você vai customizando. Você chega assim, peraí, mas não concordo com o terraplanismo. Eu sou conservador, mas não concordo com o terraplanismo. Não, isso aqui eu excluo. Mas as pessoas têm medo de ser rejeitadas. Pelo grupo. Pelo grupo, por excluir certas coisas. Cara, quantas vezes eu, conservador, já fui chamado de comunista? Já aconteceu de eu ser chamado de comunista e depois de eu ser chamado de fascista no espaço de 2 semanas, cara. Você lembra do meu vídeo em 2018 em que gente de esquerda e de direita me xingou e me atacou no mesmo vídeo? Eu tenho um vídeo que literalmente eu fiz um argumento. Eu falei que uma pessoa ia ganhar as eleições de 2018. Nesse vídeo, e daí eu dei uma opinião assim, muito rápida sobre o que eu achava daquilo tudo. Nesse vídeo teve gente de esquerda que me atacou, gente de esquerda que me elogiou, gente de direita que me atacou e gente de direita que me elogiou. Não é diferente do cara que acha que tem que usar preto
para ser roqueiro. E no final, essas ideias, elas estão aqui para te servir, você não está aqui para servir elas. Você até me lembrou uma entrevista que fizeram lá nos primórdios com o falecido Leme acho que é do Metalhead, uma coisa assim, aquela banda, que perguntaram para ele o que ele gostava de escutar. Aí ele falou, gosto de escutar ABBA, gosto de escutar... Ele, ABBA? Ele, você acha que porque eu sou roqueiro eu só tenho que escutar rock? É muito isso. É tipo isso. É muito isso. Se eu puder te dar 2 passos para começar um caminho, porque um caminho completo não tem como num vídeo de 10, 15 minutos a gente trazer aqui todo esse caminho. Primeira coisa, já vamos aqui, ó, quebrar um paradigma para já ser um passo inicial, já ser um passo zero. Entender que não é um caminho simples e rápido e não vai ser uma gratificação imediata, não vai ser um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos que finalmente você está vendo o João Vitor e o João Abrantes juntos de novo. Nossa, finalmente agora eu vou me livrar. Não, você tem que entender que é um caminho longo, que é um caminho que você precisa fazer boa parte dele sozinho. E vai ter obstáculo que vai fazer você questionar se você quer isso. Para isso que servem os obstáculos, para ver se você realmente quer aquilo. A partir daí, um primeiro passo, separar o que é um entretenimento porque te serve, porque faz bem para sua saúde mental, porque te ajuda a produzir melhor, a cuidar melhor de você, a se respeitar melhor, a socializar melhor com as outras pessoas, porque você tem assuntos sobre as mesmas coisas que as outras pessoas. Ninguém está falando contra o entretenimento, mas o que é o entretenimento que te alimenta e o que é o entretenimento que... E aqui eu não estou falando só de pornografia e de masturbação. Aqui eu estou falando de tudo que faz você só ter uma coisa atrás da outra ali e ficar rodando em piloto automático. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, não deixar ideologias e não deixar crenças se transformarem em toda a sua personalidade. Você pode acreditar em diversas crenças diferentes. Você não pode tratá-las como toda a sua personalidade. As armadilhas não estão só no prazer. Se você pega um coach cagador de regra, isso também é uma armadilha. Porque, por exemplo... Se o cara chega pra você, não, que vencedores acordam às 5 da manhã. Cara, eu acordo às 11 e ganho bem. Existe um estudo, inclusive, que fala que dependendo da tua estrutura da massa encefálica, você rende melhor de noite ou melhor de manhã. Então, o que adianta você acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, fazer um Inhofe, tomar um Bulletproof Coffee? Tá. Mas qual é o propósito? Você só está fazendo isso porque é o que os gurus estão te mandando fazer? Para fazer parte do grupo? Porque isso também é uma armadilha. Porque isso aumenta é o útil inútil. Sim, total. Entende? Leio 28 livros por dia. Você lembra de todos? Se você lê 28 livros por dia e você aplica, caralho, eu não tenho nada para te falar. Agora, se você lê 28 livros por dia, você lê 28 livros por ano e você nem lembra o que você leu nesses livros, você não tem nada para trazer. Ou pior, lê e não pratica nas atitudes, não continua, sabe, vira uma biblioteca ambulante sem resultado, mas valia você ter lido e virar a prova viva desse livro. Caminho para você se tornar jogador, por assim dizer, mas um jogador da sua própria vida, tá? Passa por esses 3 passos iniciais. Abrir mão do que é só para sair da realidade, para fugir da realidade através de um prazer ou de uma dor ou de uma raiva. Redes sociais elas trabalham muito essa questão da raiva como o sentido de tentar fazer parte de um grupo de ódio a alguma coisa para daí você se sentir mais inteligente, mais importante. Abrir mão disso para daí entender o que realmente faz bem e daí você utilizar os modelos de mundo que você enxerga e aprender com a realidade das outras pessoas, mas não deixar elas se transformarem em toda a sua personalidade. Para você entender, para você ir mais fundo nisso daí, você pode ir mais fundo comigo. No processo de mentoria tem uma sessão 0 que você pode fazer gratuitamente comigo. Vai ter o link aqui embaixo na descrição. Ou também vai ter agora, tá saindo aí a Jornada da Reinvenção, né? E tem também diversos outros programas. E gratuita essa série. Gratuita. E diversos outros programas do João Abrantes, incluindo aí uma live que ele está fazendo toda semana, todo sábado, lá no canal dele. João, como é que a pessoa pode fazer para aprofundar um pouco mais com você? Só a Jornada da Reinvenção, só pela live, por onde que a pessoa começa? Começando pela Jornada da Reinvenção, e assim, são aulas longas. Então, se aquela coisa, mas é muito longo. Eu tava lá, são aulas longas. Mas é longo, eu tô com preguiça. Olha só, você quer uma coisa que realmente te ensine algo de útil no negócio ou você quer diquinha? Eu não quero mais ser diqueiro, tá? Então, começa pela Jornada da Reinvenção.
que você vai ter aulas aprofundando mente, linguagem corporal, inteligência social. E todo sábado à noite eu estou aqui, nesta estalagem, tirando as dúvidas pontuais dos seguidores. Então aparece aí, vai ser um prazer ajudar você. E o link para tudo isso que você acabou de ver vai estar aqui embaixo. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve também no canal do João, deixa de ser trouxa, tá? Deixa de ser um NPC, se inscreve no canal do acabei de falar, né? Tipo, não leva, mas não transforma nem o que eu falo, nem o que ele fala em toda a sua personalidade. Pega o que a gente está fazendo, encontra o que você concorda, o que você acha que pode funcionar, testa em campo. O que funcionar, você usa. O que não funcionar, você descarta. Tá tudo certo. Muito obrigado e até a próxima. Falou.